vez uma menina pediu ao pai uma moeda de 5 centavos. Ele colocou a mão no bolso e tudo que ele tinha era uma nota de 20 reais. Foi uma decepção. Mas como a sua filha tinha se comportado bem, ele decidiu dar os 20 reais, explicando a ela o seguinte: filha, eu não tenho uma moeda de 5 centavos, mas eu tenho 20 reais e ela é toda sua. Aí a menina olhou para o pai, encheu os olhos de lágrimas e ficou triste. E disse assim: mas papai, eu queria tanto uma moeda de 5 centavos. Era só 5 centavos. E o pai, então, percebendo que a menina não havia entendido o que significava 20 reais, ele tentou explicar para ela quantas moedas de 5 centavos tinha dentro da nota de 20 reais, mas não deu certo. Ela chorou do mesmo jeito. Muitos de nós somos assim. A gente quer a moeda de 5 centavos quando Deus está nos oferecendo uma nota de 20 reais. É ou não é? Sim ou não? A gente quer tanto essa moeda que a gente não entende quão maior é aquilo que Deus está querendo nos entregar. Queremos aquilo que a gente sabe, queremos aquilo que a gente pode ver, mas Deus quer e tem preparado para nós algo muito maior, meu irmão. Começa essa noite já dizendo para o seu irmão que está aí do lado: Deus tem algo maior para você. Aleluia! Meus irmãos, o que aconteceria se a gente entendesse que a nossa vida não se resume naquilo que a gente pensa querer, saber ou que a gente tem entendimento? Que a nossa vida não se resume a uma moeda de 5 centavos. O que aconteceria se tivéssemos uma visão mais ampla, muito mais ampla, em que Deus nos deixa passar por essas moedas de 5 centavos, mas o que Ele deseja no final é entregar para a gente uma nota de 20, porque com ela a gente chega no destino que Ele tem para nós. O que aconteceria, meus irmãos, o que aconteceria conosco e com as pessoas ao nosso redor se a gente entendesse que a gente vive o que vive por causa de um propósito maior? Você já imaginou? Mas a nossa mente atribulada, a nossa mente, sabe, maculada pelo pecado, limitada no aqui e no agora, não consegue enxergar as coisas que estão acontecendo conosco, não consegue enxergar que isso que está acontecendo conosco nesse momento não tem uma finalidade fatalista, pessimista, não. Tem uma finalidade de construção de um grande destino em nossa vida e na vida das pessoas que nos rodeiam. Aí você pode dizer assim: como assim, Sheila? Grande destino? Grande destino? Sim, grande destino. Você tem um grande destino. Destino, Shirley? Sério? Sim. Você sabe o que é destino? Você tem ideia do que é destino? Destino, meus irmãos, é a vida personalizada que Deus nos ordena e que nos capacita para trazer glória ao nome dEle. Destino não é o que a televisão mostra. Destino é o plano de Deus para a sua vida, que vai trazer glória ao nome dEle. Talvez você esteja ouvindo isso e você deve estar até rindo, né, na sua cabeça. Aí, um grande destino, sei como é que é. Eu já estou com meus 40, meus 30 e até agora não enxerguei nenhum grande destino. Você pode estar rindo aí como Sara riu quando o anjo olhou para Abraão e disse: ei, a tua mulher vai ter um filho daqui a um ano. Ela de trás lá, ó, não sei se você lembra, detrás de uma toalhinha lá, de uma cortina lá, começou a rir. Fez: eu, estéril e velha, tenho um filho. Aí o anjo disse: vai ter. Por que tu riu? Talvez você esteja rindo assim, na sua cabeça. Que grande piada é essa? Que grande destino é esse que eu tenho? Mas deixa eu dizer uma coisa, então, para você que não está crendo muito que Deus tem um grande destino para você. Eu vou lhe dar a primeira dica do Espírito Santo nessa noite. Você quer receber? Amém ou não amém? Amém. Se você ainda não encontrou, meu irmão, esse seu grande destino, mas você quer encontrar, deixa eu lhe dar a dica. A dica é: encontre-se com Deus.
Tem muita gente que está procurando destino em qualquer lugar do mundo. Tem muita gente que está procurando grande destino nas empresas. Tem muita gente que está procurando grande destino, sabe, no meio da família. Tem gente que está procurando um grande destino no meio das amizades. Tem gente que está procurando um grande destino em lugar errado. Você quer encontrar o seu grande destino? Se encontra com Deus. Diga aí para o seu irmão, se encontra com Deus que o teu destino chega. Aproxime-se do Senhor, meu irmão. Chegue tão perto de Deus, ao ponto de você conhecer a forma dele falar. Chegue tão perto de Deus para você reconhecer as ordens, as direções e o cuidado de Deus por você. À medida que você for andando com Deus, o seu grande destino se torna mais claro. Você crê nisso? Amém? Deixe-me cavar só um pouco mais nessa dica que o Senhor está dando para a gente aqui nessa noite. O grande problema é que existe uma grande hipocrisia dentro de nós. A gente começa a dizer assim, sim, mas eu estou buscando a Deus. Eu já busco a Deus, eu já oro, eu já ando com Deus, eu clamo a Deus, sabe? Mas eu não vejo Ele se manifestar. Eu não vejo Ele me mostrar esse grande destino e tudo isso que você está falando. Mas isso é uma grande hipocrisia, minha gente. Porque se a gente for honesto mesmo, com a gente mesmo, e honesto com o Senhor, a gente vai ver que a gente está, na verdade, escondendo a grande verdade. E a grande verdade é que, na maioria das vezes, a gente dá para Deus o que resta do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa dedicação. É ou não é? É verdade. A grande verdade é que a gente se encontra muito mais dedicando a maior parte das nossas forças, das nossas intenções e da nossa vontade para o mundo. A gente é seduzido pelo mundo, mas ao passo que a gente é seduzido pelo mundo, a gente olha para o céu e diz, oi, cadê o que o Senhor tem para mim? Como assim? Como assim? A gente é nessa hora que a gente começa a querer que Deus não seja Deus, mas que Deus seja um déspota, que seja um tirano, sabe? Que ainda que você não busque Ele, ainda que você não dê autorização a Ele, você quer que Ele venha com tudo, com força e contra a sua disponibilidade e faça o que Ele um dia prometeu fazer na sua vida. Não é interessante isso? Poxa vida, mas como é que pode? Tudo que a gente precisa para descobrir um grande destino é uma entrega verdadeira. É um arrependimento verdadeiro. São lágrimas de dor pelo pecado e pelo erro verdadeiras. Quando finalmente a gente verdadeiramente buscar Deus, a gente vai encontrar Ele. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. A Bíblia diz, buscar-me-eis enquanto se pode achar. A Bíblia diz, me busca de todo o teu coração e eu vou me manifestar. É isso que o Senhor diz. Como é que a gente pode estar dizendo que estamos andando com Deus, que estamos clamando a Deus, estamos orando a Deus, estamos dando tempo a Deus e Deus não fala? E Deus não mostra. Que Deus é esse? Não é o Deus de Jacó, não é o Deus de Isaac, não é o Deus de Abraão, não é o nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que não mente jamais. Amém ou não amém, igreja? Amém. Sabe, o grande problema é que às vezes a gente está fazendo de Deus como se fosse um sanduíche lá do Subway. A gente está indo lá escolhendo quando a gente quer ficar com Ele, o que é que a gente quer ouvir dEle e o que é que a gente quer entregar a Ele. Sabe, Deus não pode ser assim, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus é precioso demais para ser, sabe, servido como um self-service. Deus é muito precioso. Ele lhe deu um amor exclusivo. Na verdade, não. Ele é o amor exclusivo. Mas em troca, a gente fica dando o quê? Amor parcial para Ele. Só um pouquinho, sabe? Só um pouquinho. Você quer encontrar o seu destino? Seja íntegro. Seja
completo com Deus. Porque quando você busca Deus de verdade, Deus te coloca do lado correto da equação. Quando você busca Deus de verdade, Deus vai solucionar muitas incógnitas da tua vida. Sabe, Ele vai responder muitos porquês. Ele vai te guiar ao destino correto, ao caminho correto. Quando você anda com Deus, Ele te mostra que a moeda de 5 centavos que você tem não é o fim, é apenas o começo. É apenas o começo de uma grande história. Sabe? E nessa grande história, Ele começa a te capacitar para aquilo que Ele te preparou. Afinal de contas, Deus cuida de nós. Deus cuida da gente como obra-prima. Diga aí para o seu irmão, você é uma obra-prima de Deus, meu irmão. Diga para o outro, para ele não ficar triste também, né? Quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios 2:10. Se você não conseguir abrir, vai aparecer aqui, ó, no telão, para você que não tem Bíblia ou não consegue abrir. Lá em Efésios 2:10, a palavra de Deus diz assim, ó: pois somos obras-primas, somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você é uma obra-prima de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe o que é uma obra-prima? Eu fico falando assim e perguntando. Você pode dizer assim, Sheila, não sabe? Está me perguntando o que é uma obra-prima? Sim, porque durante muito tempo eu não sabia. Eu achava que era um trabalho, simplesmente um trabalho de um artesão. E não é. A obra-prima é a melhor obra do seu Criador. As obras-primas, meu povo, elas não são vulgarizadas. Elas não são expostas a um propósito qualquer, sabe? Pelo contrário, elas são cuidadas de tal forma que o valor inicial dela vai exceder por causa desse cuidado. Não é? Elas são separadas para um propósito maior. As obras-primas de Deus também são assim. Elas são separadas e cuidadas por Deus. Sabe, lá em Deuteronômio 14:12 diz assim, ó, olha o que Deus diz a seu respeito e ao meu respeito, obra-prima de Deus. Ele diz assim, ó, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor escolheu vocês para ser o tesouro pessoal. Você é uma obra-prima que é o tesouro pessoal de Deus. Você tem ideia do que é isso? Às vezes você olha no espelho e diz assim, eu não valo nada. Quem é você? Você às vezes se olha no espelho e nem se reconhece. Mas deixa eu dizer, você não é só obra-prima de Deus, você é tesouro pessoal de Deus. Lá em João 15:16 diz assim, ó, vocês não me escolheram. Mas eu escolhi vocês para irem e para darem frutos que permaneçam. Deus escolheu você, meu irmão, para você ir num grande destino que Deus tem para você. Amém ou não amém? A ferramenta que Deus usa é a mesma ferramenta como os grandes artistas usam. Sabe, são as circunstâncias mais difíceis da vida, as circunstâncias desafiadoras que vivemos através dessas circunstâncias. Deus vai o quê? Deus vai formatando em mim e em você uma identidade. E essa identidade é o seu firme fundamento. É o seu fundamento, sabe? É a sua base. Para quê? Para que você tenha capacidade de viver o seu destino. Não dá para viver destino sem uma base. Eu quero logo o que está lá no fim. Eu não tenho paciência, não. Deus, dá para pular essa parte? Fazer que nem aquele filme, né, de Adam Sandler, que ele vai lá e aperta lá aquele botãozinho. Quem já assistiu esse filme? Clique. Aí você fica apertando, ele fica apertando, porque ele não tem paciência, ele quer ir logo para o final, para o grande destino que ele tem. E ele pede as coisas da vida. Só que com Deus não tem controle remoto, não. Por que isso é importante? Porque nessa circunstância, Deus vai formar uma identidade, um fundamento em você, para que você viva esse grande destino.
sabe? E isso aconteceu com um personagem que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar hoje a Rainha Esther. Quantos conhecem a história da Rainha Esther? Levanta a mão. Quantos já leram o livro de Esther? Pode ficar com sua mão levantada. Ou já viram um filme sobre Esther? Ok. Gente, Esther foi uma menina, né, uma mulher, na verdade, que foi selecionada por Deus para viver um grande destino. Uma judia, órfã, criada pelo seu primo, não é que foi, eu gosto de dizer essa palavra, né, que foi quase que sequestrada, né, pelo rei e pelos seus servos lá, para cumprir o destino de preencher a vaga de esposa do rei. E ela foi escolhida, e além de ter sido escolhida, a escolha dela era o destino que Deus tinha para ela. E ela salvou, por causa do que ela estava ali fazendo, o povo de Israel naquele momento. Mas, antes da gente trabalhar um pouquinho mais sobre a vida de Esther, isso é só um resumo para aqueles que não conhecem a história dela, não é? Antes da gente trabalhar, eu quero fazer uma pergunta. Na verdade, eu quero que você pergunte ao seu amiguinho que está aí do lado, seu coleguinha. Pergunta aí, como é que Esther é conhecida no meio de todos nós? Como é que ela é conhecida? Vamos ver, hein? Como é que ela é conhecida? Quem me ajuda? Como é que ela é conhecida? Como que é, gente? Rainha? Isso, ela é conhecida como rainha, não é? É. Mas quem de fato era Esther? Quem de fato era Hadassa? Porque ela tinha dois nomes, tá, gente? Ela tinha um nome judeu e um nome persa. Então, quem de fato era Esther? Esther era uma rainha ou Esther era a filha de Deus? Não é? Muitas vezes a gente reconhece a pessoa pelo que ela faz. Não é? Esther ficou conhecida por gerações como a rainha que salvou Israel. Mas ser rainha não é quem ela era. Esse era o destino de Esther. Esse era o propósito de Esther. Ela era uma mulher, assim como nós que estamos aqui, algumas mulheres de nós aqui, era uma mulher como uma de nós, que passou por grandes desafios, que passou por grandes problemas, que passou por grandes dificuldades, mas que tudo isso esculpiu nela uma identidade forte, uma base forte para que ela conseguisse, para que ela fosse capacitada de viver o destino que Deus tinha preparado para ela. Na história de Esther, Deus se moveu como um grande escultor com o seu martelo e o seu cinzel. Você sabe, quando o escultor está ali com o martelinho e aquele negocinho de ferro assim, gente, que ele vai esculpindo a pedra, Deus se comportou e se moveu como um grande escultor. Um martelo e um cinzel nas mãos de um escultor podem transformar um pedaço de pedra preciosa em uma incrível obra-prima. Cada golpe do martelo faz o cinzel retirar pedaços da pedra, dando forma a ela. Apesar de serem muitas vezes necessários golpes fortíssimos, a pedra toma uma forma maravilhosa, preciosa, vira até um tesouro. Isso faz valer o esforço e a dor que esse trabalho, sabe, impõe. E foi exatamente assim que Deus, nosso Deus, fez com Esther. E é assim que nosso Deus está fazendo na sua vida. Na sua vida. Ele está esculpindo, ele está usando o martelo e o cinzel dele através das circunstâncias, sabe? E às vezes a martelada é um pouco mais forte, às vezes o cinzel dói lá na alma, mas é uma dor que vai valer a pena, tem uma finalidade, não é para acabar com você, não é para lhe pisar, não é para destruir, não é para lhe desprezar, pelo contrário, é para afirmar em você uma identidade forte, para que você possa alcançar o seu destino. Quais são as grandes dores da sua vida, meu irmão? Quais são as grandes dificuldades que você tem enfrentado?
Quais são os grandes gigantes que você tem olhado? Como é que está a sua vida? Você está sentindo forte o golpear dessa vida? Você está sentindo muita dor? Deixa eu lhe dizer, o resultado vai valer a pena. Foi assim com Esther. Não pense nem por um segundo que a vida dela foi fácil, porque a gente assiste o filme. A gente lê o livro, que é desse tamanho, com poucos capítulos, e você diz assim, que história maravilhosa essa mulher, ó, passou um ano sendo cuidada. No óleo, ó, mirra, perfumes, né? Empregados servindo ela não fazia nada, era um ano só se preparando para ver se era escolhida pelo rei. Ia ser escolhida pelo maior rei que tinha na terra, do Império Persa. Aí você pensa, é só glamour. Agora que eu estou pensando, tinha internet naquela época também, né, minha gente? Olha ali, ó. Olha o Instagram da época, a gente só pensando que Esther estava no glamour ali, né? Porque o Instagram é assim, todo mundo está no glamour, né, gente? É todo mundo tirando foto, rindo e pousando, e na verdade a gente sabe que isso não é verdade. Não é verdade. A vida de Esther foi como a nossa. Muitos golpes, muitos desafios, mas todos eles com propósito. Todos eles fizeram dela a mulher que conseguiu cumprir o destino que Deus destinou para ela, que Deus escreveu para ela. E eu quero compartilhar com você aqui alguns desafios que Esther passou, porque talvez esses desafios sejam os mesmos que você está enfrentando também. E eu espero que Deus fale no seu coração. O primeiro desafio é o desafio da orfandade. Você pode repetir comigo? Orfandade. Meus irmãos, esse foi um grande desafio que Esther passou. Orfandade, na verdade, é um dos maiores desafios que o ser humano pode enfrentar. Você consegue descrever o que é orfandade? Fale aí com seu irmão que está do lado. Pergunta a ele, tu sabe o que é orfandade? Parece óbvio, né? Mas tem gente que não sabe muito bem o que é isso. Segundo o dicionário, orfandade é um estado de quem perde os pais ou um deles. Mas não só isso. Também é uma condição de desamparo. Olha aí. Também uma condição de abandono. Então, não se trata somente de morte, mas de um afastamento entre pais e filhos, mesmo que eles estejam com vida. Então, orfandade não é tão óbvio assim. Muitos de nós vivemos orfandade, talvez, e a gente nem se percebeu. A gente nem percebeu, mas as consequências desse estado, você pode perceber na sua vida. Porque isso é algo que tem um impacto tremendo sobre o ser humano. Meus irmãos, a família é algo tão importante que Deus decidiu se apresentar para a humanidade como o quê? Como pai. Ele se apresentou para a humanidade como pai. Por quê? Porque isso é importante. Ter uma família e uma experiência positiva, especialmente com a paternidade, chega a ser determinante de vários aspectos na nossa identidade. Você sabia disso? Pois é. Desde a mais tenra idade, as crianças, né? Para as crianças, os pais são figuras, né? São personagens que ajudam a configurar o mundo interior delas. Assim também como determinar grande parte de muitos princípios e padrões que eles vão passar a vida toda se identificando. Então, se uma criança, vou traduzir isso aqui, então, se uma criança está ali no meio de uma família, e essa família, tudo que busca é imoralidade, sabe? É falta de integridade, falta de verdade, desonestidade, adivinha só qual o padrão que essa criança vai absorver? Santidade aqui não vai ser. Porque se acontecer isso, isso é um milagre. Diga comigo, milagre. E milagres acontecem, mas não são regras. São exceções. Então, a família tem um poder muito grande sobre aquilo que a criança, que esse pré-adolescente, que esse adolescente vai absorver como princípio de valor. Na verdade, se a gente parar para pensar, identidade é o quê, gente? É tudo aquilo que a gente se identifica. Não é o nosso RG, não é o nosso nome, não é de onde nós viemos. Identidade
são os princípios e valores que nós nos identificamos. Por isso que Deus está na nossa história fortalecendo a nossa identidade. Ele fortalece a nossa capacidade de se identificar com Ele. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? É algo extremamente importante na vida do ser humano, a identidade. Identidade é um fundamento em que Deus vai trabalhar em nós para nos lançar para onde? Para o nosso destino. Lembra de José? As pessoas olham para a história de José e acham que, meu Deus, como pode? Ele era tão perfeito, passou por aquilo tudo. Não, ele não era perfeito. Ele tinha problemas. E Deus fundamentou em José uma identidade capaz de suportar que ele fosse o quê? O segundo do Egito. O segundo do maior império do mundo. Então Deus precisa fazer isso em nós para que a gente possa suportar e viver da forma correta o destino. Você não pode entregar um grande destino para uma pessoa que tem uma identidade com Deus fraca. Porque quando ela chegar lá no lugar onde ela deveria estar, tudo vai ser destruído. Ela vai começar a colocar para fora não a identificação dela com Deus, mas o que ela é. E muitas vezes é falta de caráter, é falta de integridade, são problemas na alma. Deus precisa trabalhar a nossa identidade. Satanás sabe disso. Melhor do que nós. Olha, que novidade. Ele sabe melhor do que nós sobre isso. Então, não ocasionalmente, não por acaso, ele investe pesado em uma coisa que muitos evangélicos chamam de espírito de orfandade. Que, na verdade, é um estado, não é? Não necessariamente tem um demônio com o nome orfandade. Mas é um estado. Então, Satanás investe muito nisso, especialmente na nação brasileira. Não é incrível isso? A nação brasileira é uma nação que tem pais, mas de filhos órfãos. Olha, se você parar para pensar, você vai ver quantos lares pais abandonaram seus filhos, ainda em vida. Satanás sabe disso, porque o estado de orfandade dentro de uma família destrói o futuro de uma criança. Olha, que articulado. Enquanto nós estávamos despercebidos, ele estava trabalhando na base, onde Deus estava querendo trabalhar também. A orfandade, ela desconstrói a identidade dos filhos de Deus e daqueles que são chamados por Deus. Por quê? Porque a orfandade, meus irmãos, é como uma doença. Ela começa sem o seu querer. Você não quer ficar doente, mas você fica. A orfandade começa como uma doença, começa sem o seu querer e vai contaminando todo o seu ser. Uma paternidade e uma maternidade bem resolvida, elas atuam perfeitamente na construção de uma identidade forte. Filhos fortes que resistem aos problemas da vida, as ciladas do inferno, a maldade do mundo e dos homens. Mas a orfandade gera pessoas sem identidade, fracas na sua identidade. E olha, uma das coisas, eu separei aqui 5 aspectos de quem vive o estado ou viveu o estado de orfandade. Se você se reconhecer nesses 5 aspectos, eu quero dizer para você, não se desespere. Porque tem solução. Diga para o seu irmão que está aí do lado, tem solução. Em Deus tem solução. Mas eu preciso denunciar isso aqui, porque existem pais nesse local. Existem pessoas que vão se tornar pais nesse local. Existem filhos que viveram isso. E a gente precisa resolver isso em Deus. Amém? Primeiro aspecto que a orfandade pode causar num ser humano. Sentimento de não pertencimento à família. E isso nos leva a nos relacionarmos com as pessoas da nossa família. E, por conseguinte, com Deus, como se fôssemos empregados, escravos. São relações baseadas em ordens, relações baseadas em culpa, em cobrança e em punição. Isso é o que a orfandade faz.
A orfandade não dá o direito de você se relacionar com o seu pai como se fosse o seu pai, aquele que você confia, com sua mãe como uma pessoa que você confia. Não. Ela tira esse sentimento de pertencimento a uma família, de laços, de extensão do seu amor. A segunda característica é um sentimento que a orfandade causa dentro de uma família, dentro de um ser humano. É um sentimento de não aceitação. Você não se sente amado pelo que você é. Não se sente amado por aquilo que você produz. E daí surge dentro de você uma necessidade louca de reconhecimento pelo mundo. Aí tudo que você faz, você dá um jeitinho de falar para o povo, ó, tá vendo? Fui eu que fiz. Para quê? Para ter aplauso, reconhecimento. Porque a sua alma tem um buraco tão grande que precisa que qualquer um que nem conhece você de verdade reconheça você. A orfandade causa um sentimento de carência crônica dentro dessa pessoa. Ao ponto que a pessoa busca por preenchimento emocional o tempo todo. Já viu aquela pessoa que se relaciona com um, com outro, com um, com outro, com um, com outro e nunca para? E você diz assim, o quê? Como é que pode? Isso é carência. E por quê? Muito provavelmente um sentimento, um estado de orfandade muito grande dentro dessa pessoa. Eu vi essa semana na internet uma coisa tão bonita. Eu vi um pai e ele estava no baile, na festa de formatura, porque em inglês fala baile, né? Na festa de formatura da filha, formatura de ABC. E a menina estava linda, parecendo uma princesa. Quantos aqui já tiveram o prazer de participar da festa do ABC do seu próprio filho? Olha que coisa, foi lindo, não foi? É uma conquista, não é? É tão lindo. Eu fui à festa do ABC do meu filho, foi a coisa mais linda do mundo, meu Deus. Gente, e essa menina foi, e o pai estava lá com ela, e o pai estava lá dançando a valsa com ela, né? E a menina toda feliz, e o pai, a mãe tirou uma foto e o pai colocou assim no Insta, dizendo assim, mais ou menos assim, tá? Não vou dizer como foi 100% as palavras, porque eu não consigo me lembrar 100%, mas o conteúdo era, amo minha filha dessa forma, para que ela reconheça o que é um amor verdadeiro e não precise procurar por aí. É isso que a orfandade faz. Não permite que filhos e filhas se sintam amados e aceitos ao ponto de não precisar procurar amor por aí, mas esperar o amor de Deus, que é suficiente para ela, e o amor do pai e da mãe, que é suficiente. Aí, de repente, você fica só julgando, né? A gente fica só julgando essas pessoas que ficam de um galho para o outro, não é não? Aí diz logo um nome para uma pessoa. Mas não sabe que o estado que a pessoa está é um estado de quê, gente? Orfandade. Outra coisa que a orfandade causa dentro das famílias, dentro de um ser humano, é um sentimento de escassez. Um sentimento de escassez. Você enxerga a vida como que sempre nunca está boa, nunca está completa, nunca o seu copo está cheio, ele está sempre faltando algo. É um sentimento pessimista. Já passou? Já aconteceu isso com você? Às vezes você tem uma coisa boa, mas não é suficiente. Aí eu tenho esse carro aqui, essa casa, minha família, mas está faltando algo, eu não me sinto completo. Por quê, hein? Porque se Deus entrega para você o melhor, você não está se sentindo completo? Tem algo de errado aí. Pode ser que você esteja passando por um sentimento, por um estado de orfandade. O que é que a orfandade causa? A quinta característica que eu separei aqui para a gente ver é um sentimento de solidão. Uma falta de apoio. Você não se sente apoiado por nada e, portanto, você não tem a capacidade de terminar os projetos que você começa. A gente está cheio de gente que começa coisas e não termina. Quantos de nós não fizemos isso? E quem sabe?
Esther enfrentou, meus irmãos, todos esses problemas. Esther era órfã. A Bíblia fala que Esther era órfã. Então, ela enfrentou todos esses aspectos, todos esses desafios, todas essas dores, essas faltas, esses traumas na alma dela. No entanto, deixa eu dizer uma coisa: Deus nunca deixou Esther. Deus nunca abandonou Esther. Deus esteve junto com Esther através desse triste acontecimento dela ter perdido os pais, fortalecendo Esther. Sabe, a orfandade que deveria tomar conta da alma de Esther foi substituída por um representante de Deus que carregava a paternidade de Deus sobre a vida de Esther. Quer ver? Vá para o capítulo 2 do livro de Esther, no versículo 5. A partir do versículo 5, a mídia pode jogar para o pessoal não ter que olhar para baixo, olhar para cima. Esther, capítulo 2, isso, a partir do versículo 5, diz assim: e nesse tempo, eu acho que a minha versão é NVT, se tiver aí. E nesse tempo, havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. A sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita, chamada Hadassa, que era Esther, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, o que é que aconteceu? Mardoqueu a criou como se fosse a sua própria filha. Deus providenciou um representante dele na vida de Esther. Para que esse espírito de orfandade, esse estado de orfandade não tomasse conta da vida de Esther por completo. Deus nunca abandonou, Deus nunca deixou que a identidade de Esther fosse maculada, apesar de estar vivendo sob, uma circunstância difícil. Deus usou uma pessoa que guardava os valores dele. Olha aqui o que diz: ele era descendente da tribo de Benjamim, era um judeu, identificado como judeu, ou seja, ele mantinha os valores e os princípios de Deus. E Deus separou essa pessoa para cuidar de Esther. Meu irmão, minha irmã, a dor de enfrentar a orfandade, talvez você tenha já conhecido, e é grande. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus promete não lhe deixar sozinho. Tem solução. Em Deus tem solução. Deus promete não lhe deixar sozinho. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus promete não lhe deixar sozinho. Você não é órfão. Lá em Salmos 27, 10 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ele ensina-me o caminho dele, ele me conduz por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Lá em Isaías 49, 15 diz assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda dá de mamar? Pode deixar de sentir amor pelo seu filho que ela deu à luz? Mas mesmo que isso fosse possível, eu, diz o Senhor, não me esqueceria de você. Deus não se esquece de você. Só para confirmar no coração do seu irmão, diga para ele: Deus não se esquece de você. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus usou essa falta tremenda que estava dentro do coração e da vida de Esther. E Ele pode fazer isso por você. Ele pode usar essa circunstância para fortalecer você ainda mais. Não se revolte contra Deus. Sabe, porque no meio dessa história, muitas vezes a gente se revolta contra o Senhor. A gente olha para o céu e dá uma indignação. Não fale, meu irmão, contra a única fonte de cura que pode restaurar o seu coração. Não deixe para depois ou em segundo plano a sua busca e o seu relacionamento com Deus Pai. Entenda, isso é para o seu fortalecimento e não para a sua destruição. Isso que talvez tenha acontecido ou está acontecendo, não é para a destruição, é para fortalecimento. Deus mesmo quer ser o seu Pai. E quando você entender isso, você vai ser veículo de avivamento. Você crê nisso? Você vai ser veículo de avivamento.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá no livro, antes de falar do livro de Malaquias, deixa eu dizer o que o Russell Shedd, aquele que fez uma Bíblia, a Bíblia Shedd, ele falou sobre avivamento. Ele disse assim, o avivamento é o momento, presta atenção nisso. Ele disse assim, o avivamento é o momento em que o Pai nos carrega no colo e que nós nos sentimos aceitos incondicionalmente. Avivamento é quando você deixa Deus ser seu pai e deixa Ele carregar você no colo. No livro de Malaquias 4, do versículo 5 ao 6, diz assim, vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se volte para o coração dos filhos, e o coração dos filhos se voltem para o coração dos pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Deus está falando aqui nesse contexto do avivamento, do grande avivamento que vai preceder o final de tudo. E ele diz assim, olha, isso vai acontecer quando o coração dos pais se voltarem para os filhos e os filhos dos pais. E ele ainda faz uma comparação. Ele diz, eu lhe envio o profeta Elias, só que Elias já morreu. Como é que fica essa solução dessa equação? Só nos resta entender que Deus está falando que o último avivamento que virá sobre a terra será um avivamento de paternidade. Diga comigo essa palavra, paternidade. Como é que a gente chega a essa conclusão? Por quê? Porque Elias foi o único profeta, meus irmãos, que teve um filho espiritual. Todo profeta atuava sozinho, mas Elias teve um filho espiritual. Qual era o filho espiritual de Elias? Eliseu, que fez coisas ainda maiores do que Elias. E não somente isso, se a gente parar para pensar, lá em João 3,16, o versículo mais conhecido por toda a humanidade, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, só para nos salvar. Mais uma vez, Deus nos comunica que avivamento se dá através de paternidade. Ele mandou o Filho, Ele não mandou um empregado. Ele mandou o Filho para salvar você e a mim, porque o grande avivamento vai vir quando se restaurar o espírito de paternidade dentro das famílias. Amém ou não amém, igreja? Deus quer restaurar essa paternidade perdida. Deus fez isso em Esther. Ele quer fazer isso em nós. Ele quer restaurar uma paternidade mal resolvida dentro da nossa vida. E isso faz parte do grande destino que Deus tem para nós. Que Deus tem para você, meu irmão. Restauração de paternidade é avivamento. Por isso que Deus tomou conta da paternidade sobre Esther. Por isso que Deus toma conta desse aspecto na nossa vida. Talvez o mundo tenha marcado a gente, talvez a gente tenha tido experiências ruins, talvez a gente ainda esteja vivendo uma experiência ruim, mas deixa eu dizer, Deus é o seu Pai. E Ele não abandona. Ele não deixa você sozinho. Ei, se você é pai, faça a sua vida ser um espelho da paternidade de Deus. O segundo desafio que Esther viveu, e talvez seja um desafio que a gente viva também, foi a separação e a competição. Se você não sabe, na história de Esther, eu mencionei no início, ela foi criada pelo primo dela, Mardoqueu. E em algum determinado período da história persa, o rei Assuero, ele expulsou a rainha, que era a esposa atual dele, a Vasti, porque ela não cedeu ao pedido e à ordem que ele deu a ela. Então, ela foi destituída. E para não ficar sozinho, e para não ficar exposto ao comentário, talvez, vamos dizer assim, de toda a comunidade naquela época, criaram a ideia de que ele poderia ter uma substituta para a rainha. E isso seria um concurso naquele lugar, naquela região onde estava a fortaleza que o rei ficava, a fortaleza de Suzã. E nesse concurso se iria pegar todas as virgens e as meninas bonitas daquela cidade para elas competirem entre si para conquistar o coração do rei. Que lindo, não é? Como diria Mateuzinho de Amanda, que lindo, bicho. Elas nem pediram por isso. Talvez, você já parou para pensar, talvez elas estivessem apaixonadas por alguém.
Talvez elas estivessem sonhando em ter um casamento com outra pessoa e não com o rei Assuero. Que sabe-se lá quem ele era, né? Porque o filme bota ele bonito pra caramba, mas eu não sei nada disso não, hein? Porque a Bíblia não fala isso não. A Bíblia fala de Esté, mas não fala de Assuero não, hein? Já pensou, gente? Pois é. Então, como se não bastasse dessa história toda, obviamente Esté foi sequestrada para participar disso e separada do único pai que ela tinha. Oh, situação difícil. Não bastasse o grande desafio da orfandade, ela foi separada do seu pai adotivo por conta de um decreto de um cara que ela nem conhecia. E que nem servia nem o mesmo Deus que ela. Veja mesmo. Veja o que diz lá no capítulo 2, a partir do verso 1. Eu vou ler para você. Passada a indignação de Xerxes, o rei persa, né? Ele começou a pensar em Vasti. Olha, começou a dar saudade por ter mandado embora a esposa. E naquilo que ela havia feito e no decreto que ele havia publicado. Então seus conselheiros sugeriram: permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei. E que o rei nomeie agentes em cada província que tragam essas lindas moças ao harém na fortaleza de Suzã. Regai, eunuco do rei encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamento de beleza. Depois disso, a moça que mais agrada ao rei se tornará rainha no lugar de Vasti. E o rei gostou muito dessa ideia. Claro, né? Besta ele não era. E pôs essa ideia em prática. Coitada das meninas. Com o resultado do decreto do rei, Esté e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real, na fortaleza de Suzã, e colocadas sob o cuidado de Regai, o encarregado do harém. E a gente já parou para pensar que o terror que essas mulheres devem ter passado nesse momento de separação? Eu acredito que não foi nada educado, não deve ter sido assim: olá, tudo bem? Dá licença, senhor Nilmar, você tem uma filha? Eu gostaria de levá-la porque o rei está convocando ela para ser rainha. E vai fazer o quê? 1 ano de tratamento, sem olhar para você, sem entrar em contato com a família, e sendo submetida a tratamento com pessoas que elas não conhecem. Quem aqui deixaria? Levanta a mão. Pois é. Nenhum pai ou mãe deixaria, mas elas tinham que sair. Elas tiveram que ir. Então, isso significa, muito provavelmente, que não foi nada educada essa retirada. Deve ter sido a força. Muitas meninas gritando, desespero, pai e mãe gritando, gente armada, mas não podia fazer nada. E outra coisa, se a filha de cada família, né, vamos dizer assim, não vencesse o concurso, deixa eu dar uma notícia, não era devolvida para casa, ó. Ficava no harém. E não podia casar com mais ninguém, rimou. Ficava no harém e não podia casar com ninguém mais. Na verdade, isso não era um concurso, né? Isso era uma maldição para aquelas que não iam ser escolhidas. Esther não sabia se ia ser escolhida. E ela foi arrancada do único pai que ela tinha. Mas a Bíblia, quando a gente leu aqui esses versículos falando sobre essa retirada das meninas das casas, a Bíblia não narra em nenhum momento desse capítulo que Esther estava atormentada de medo. Não é incrível? A Bíblia não narra. Parece que existia uma confiança sobre a vida de Esther. Uma confiança que não se explica humanamente. Porque qualquer um de nós que passasse por essa circunstância iria se desesperar. Mas a Bíblia não narra o desespero dessa menina. Parece que existia uma confiança sobrenatural sobre a vida de Esther. E deixa eu lhe dizer, muito provavelmente veio da história de vida dela. Lembra que eu disse que Deus não deixa acontecer esses momentos difíceis na nossa vida em vão? Parece que ter experimentado a orfandade fortaleceu o coração dessa menina, dizendo para ela que Deus está com ela. Em qualquer momento que ela estivesse, Deus estaria com ela. Então, Esther não foi narrada como uma covarde, mas sim como uma mulher que tinha coragem e confiança em Deus. Ela sabia que Deus estava com ela em todos os momentos. A identidade dela tinha sido fortalecida em cima dessa base. Deus
Deus estava com ela, preparando ela para esse momento também. Agora, eu quero mostrar um detalhe para você que Deus deixa para a gente, e às vezes são esses pequenos detalhes que Deus fala profundamente na nossa alma. São detalhes que na nossa leitura passa desapercebido. Lá no capítulo 2 ainda, no versículo 15, diz assim, perdão, é no 3. No capítulo 3, no versículo 15, diz assim, deixa eu só confirmar se é o 3. Não, é no 2 mesmo, gente. Capítulo 2, versículo 15, diz assim: Esther era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. E ele continua dizendo na narrativa: Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, depois daquele 1 ano, né, gente, de tratamento, ela aceitou o conselho de Hegai, o eunuco encarregado do harém. E não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram. Esther foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e declarou ela rainha no lugar de Vasti. Deixa eu lhe dar o detalhe. O detalhe está no início, no capítulo 15, diz assim: Esther era filha de Abiail. Quando você for ler, eu recomendo que você leia o livro de Esther, é tão pequenininho e vale a pena você ler em 30 minutos. Você vai ver que o livro, cada capítulo, é a descrição de uma passagem da vida. A descrição de quem era Esther já tinha sido dada. Ela era órfã e estava sendo cuidada pelo seu primo Mardoqueu. E ali tinha uma descrição sobre ela, né, e sobre a família, dizendo de onde era Mardoqueu. Esse capítulo aqui, ela está falando sobre a escolha do rei por Esther. Já não existia mais necessidade de dizer quem era Esther, porque a gente já sabia. Mas ele dá um detalhezinho aqui: Esther era filha de Abiail. E aí eu fui estudar, eu disse, será que isso tem alguma importância cultural aqui? Tem alguma coisa aqui nessa história, né? Sei lá, cultural, teológica, que eu não estou vendo. E aí, quando eu fui estudar, nada era falado sobre esse Abiail. E aí veio uma voz que diz assim no meu coração, diz assim: procura o significado, filha, do nome Abiail. Aí eu disse, eu vou procurar. E aí eu fui ver que é um nome hebraico. E o significado significa pai de força. Repita comigo, pai de força. Não é à toa que esse detalhe está aqui. Esther era filha de um pai de força. Glória a Deus. Sendo que o pai dela já tinha morrido. Quem é o pai de força que é por ela, minha gente? Que era por ela? Deus. Glória a Deus. No momento que Esther mais precisava, no momento que ela poderia se sentir abalada em sua confiança, em sua aceitação, o narrador nos lembra que no coração de Esther estava a verdade, que ela era filha de um pai de força. De um pai de força. Ei, você também é um filho e uma filha de um pai de força. Glória a Deus. Você pode celebrar o Senhor por isso? Você é filho e filha de um pai de força. A situação está difícil, meu irmão, minha irmã. A situação está impossível. Está parecendo que está tudo fora do controle. Está parecendo que está abalando a sua confiança. Deixa eu dizer, lembre que você é filha e é filho de um pai de força. Você é filho de um pai de força. Deus não deixou que as coisas na sua vida acontecessem somente por acontecer. Sabe aquele negócio ruim que aconteceu lá atrás? Não foi em vão. Claro que não foi bom, mas Deus vai usar isso para fortalecer a sua vida. É uma preparação para você chegar no destino, no grande destino que Deus tem para você. Só quem crê, dá glória a Deus. Isso tudo faz parte de um grande plano. Chega de sentar no chão e chorar. Chega de botar a mão na cabeça e se desesperar. Sabe? E se sentir um derrotado, desprezado. Chega. Deus está dizendo para você nessa noite, você é filha, você é filho de um pai de força. E Ele é a tua força. Ele é a tua força.
Deus tem propósito para você. Não se comporte como as vozes das trevas está dizendo para você se comportar. Se revolta com Deus. Fica triste com Ele. Olha, tá vendo? Se Ele fosse teu pai, não deixava isso acontecer. Quem disse? Eu estava conversando com um adolescente essa semana. E eu disse assim, Deus é seu pai? Eu disse assim, pai, e como é que pai pode deixar essas coisas acontecer coisa ruim acontecer com o filho? Eu disse, oh, que coisa boa ter dito isso. Deixa eu perguntar uma coisa, eu disse a ela. Você é filha? Sou. Você já trouxe tristeza ao coração do seu pai? Já. Ué, mas você não ama? A gente não ama e a gente às vezes não entristece quem a gente ama? Sim. Às vezes a tristeza que Deus permite a gente passar é uma tristeza necessária para que você, homem, você, mulher, consiga estar lá no final, fazendo e cumprindo o grande destino que Deus tem para você. Você não consegue entender isso agora, mas você um dia vai entender. Quando você for pai, quando você for mãe, e que você vai deixar sim seu filho chorar, sua filha chorar, porque você sabe que é necessário construir nele algo maior. Deus não deixou você porque você passou por isso. Deus não está deixando você passar por um deserto simplesmente porque Ele não se importa. Pelo contrário, Deus é o Pai de força presente que diz que nunca vai te abandonar, nem nessa dor que você passa. Então, pare de cumprir com essas vozes que têm dito para você, desista de Deus, desista de tudo, se sente, se desespere, chore. Não, você é filho, filha de um pai de força. Diga para o seu irmão que está do lado, você é filho ou filha de um pai de força. Terceiro e último desafio que eu trouxe aqui para a gente aprender, que Esther enfrentou, foi um desafio de vida ou morte. A história de Esther passa por um desafio de vida ou morte para o povo dela e para ela mesma. E durante um momento, se levantou um homem chamado Amã, e ele era um alto oficial do reino. Na verdade, ele tinha recebido a autorização de criar leis. Ele era conhecido como o homem que carregava o anel de selar. O anel de selar do rei era quem carimbava todas as leis e autorizações que eram feitas no reino. Amã tinha esse poder. E Amã tinha um ódio incontido pelos judeus. E ele odiava, principalmente e especialmente, o primo de Esther, Mardoqueu. Em um determinado momento, ele consegue enrolar o rei lá e cria uma lei para que todos pudessem, em um determinado dia, 7 de março, mais especificamente, pudesse atacar e saquear os judeus. Todo o povo judeu espalhado pelo reino, pelos reinos dominados pelos persas estavam em perigo. Porque toda e qualquer pessoa podia atacar e tomar os bens dos judeus. Matá-los, inclusive. Mardoqueu soube disso. Rainha, Esther já era rainha. E ele manda um pedido para Esther. Ele manda uma informação para Esther. Ele diz, olha, a gente está correndo perigo. Você precisa fazer alguma coisa. Você está aí nessa posição e você precisa fazer alguma coisa. E aí Esther manda a resposta para o seu tio e diz assim, olha, o rei não me chama há 30 dias. E existe uma lei dizendo que ninguém pode se apresentar diante do rei sem ser chamado. Pode ser quem for, vai morrer. Se entrar na sala do trono sem ser chamado, vai morrer. E com isso, Esther estava dizendo ao tio, ao primo, eu não posso. Eu vou morrer se eu fizer isso. Eu cheguei até aqui, sabe? Eu vou morrer se isso acontecer. E aí o tio volta. Era uma situação de extrema gravidade, sim ou não? Ela tinha a possibilidade de intervir, mas ela tinha uma grande possibilidade de morrer também. A grande pergunta nessa questão é, o que é que nós faríamos no lugar de Esther?
Será que a gente ia ter coragem de entrar nessa sala do trono e aqueles soldados, todos com espadas nas mãos, prontos para executar qualquer lei que estivesse em voga naquele lugar? Será que a gente ia enfrentar esse risco? Esté, como eu falei para vocês, hesitou. Mas Deus não permitiu que Esté hesitasse no grande destino dela. Deus levantou Mordecai para responder esse medo que Esté estava. Ele disse assim, olha, preste atenção, se você não fizer nada, a salvação dos judeus vai vir de outro lugar. Mas pensa, será que não é para um dia como esse? Não, será que não é para uma posição como essa? Será que não é para uma questão como essa que você foi levantada como rainha? Esté já tinha a identidade fortalecida. Esté já tinha a confiança de que ela tinha um pai de força. Só faltava coragem para executar o grande destino dela. Muitas vezes o que falta para mim e para você é a coragem para dizer sim ao grande destino que Deus está colocando diante de você e de mim. Então, Esther, na resposta que manda para o seu tio, diz um grande sim para o destino que Deus preparou para ela. E ela diz assim, olha, levanta todos os judeus para jejuarem junto comigo, porque eu e minhas servas vamos estar 3 dias sem comer e sem beber, jejuando. E eu entrarei e falarei com o rei, se tiver que morrer, eu morro. E ela disse que iria fazer, meus irmãos, minhas irmãs. Esté encontrou, não só encontrou, Esté abraçou o destino dela. Esté tinha estrutura suficiente para abraçar o destino dela. E quando a gente, meus irmãos, assim como Esté, encontra e abraça o nosso destino, deixa eu lhe dizer uma coisa que acontece conosco. Primeiro, a nossa visão é ampliada. Esté naquele momento que Mordecai mostrou, abriu os olhos dela e disse assim, olha, preste atenção, é para isso que você chegou até aqui, é para isso que você passou por tudo que passou, abraça teu destino e salva os judeus. A visão dela ampliou, e ela disse, opa, peraí, isso não é uma questão pessoal, isso não é uma questão de eu viver ou morrer ou perder meus privilégios, isso é uma questão do povo de Deus, manda todo mundo jejuar junto comigo. A visão foi ampliada. Porque quando a gente clama a Deus em comunidade, a gente se sente parte de uma grande família. A visão de Esther foi ampliada. A sua visão, quando você abraçar o seu destino, vai ser ampliada. Você vai conseguir enxergar da perspectiva correta. A segunda coisa que aconteceu com Esther e vai acontecer comigo e com você. A nossa vida vai começar a inspirar outros. A nossa vida vai começar a inspirar hoje. Não vai precisar de Instagram não para isso. Não vai precisar de foto falsa para isso. Não vai precisar de foto, sabe, em lugares exóticos para isso. A nossa vida, a nossa essência, a nossa decisão vai inspirar pessoas a irem conosco. Esther disse, junta o povo para orar comigo. Junta o povo para jejuar comigo. E adivinha? Todo aquele povo jejuou e orou com a rainha. Todos eles foram inspirados pela ação dela, pela decisão dela de ter abraçado o grande destino. A terceira coisa que vai acontecer com você quando você abraçar o seu grande destino, vai ser que a sua confiança vai estar agigantada. Nada vai abalar você, nada. Esther disse, eu entrarei na presença do rei, e se eu tiver que morrer, que morra, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Quando você abraça o seu destino, você tem uma confiança e uma coragem agigantada. Não existe gigante que lhe atormente. Lembra de Davi? Não tinha gigante certo. O que é que ele disse? Ele disse que a confiança em Deus era maior do que aquele gigante, em outras palavras. Diga para o seu irmão, quando você abraça o seu destino, a sua confiança e a sua coragem são agigantadas. Chegou a hora de você abraçar o seu destino, meu irmão. Muitos aqui já sabem o que Deus chamou para fazer. Muitos aqui já estão diante do caminho que Deus quer que faça e que siga.
mas estão ainda com medo e relutantes, usando desculpas das dificuldades da vida para isso. Sendo que as dificuldades da vida foram só instrumentos que Deus usou para fortalecer a sua identidade e te preparar para um dia como esse. Quem sabe, não é? Fica com essa pergunta. Quem sabe tudo que você passou não foi para que você assumisse esse grande destino? Meu querido irmão, entenda, minha irmã, que se você está como Esther, vivendo os seus maiores desafios e dores, isso não é em vão. Tudo o que está acontecendo está sendo usado para construir em você uma base forte e te lançar no teu destino. Mas para isso você precisa abrir o coração. Você precisa abraçar esse destino como Esther fez. E a grande pergunta dessa noite que o Espírito Santo faz é: você quer? Ou você vai querer continuar sendo uma igreja covarde, ou uma igreja fraca, ou uma igreja dominada pelos pensamentos que dizem assim: olha, as dificuldades são grandes, senta no chão e chora. Somente desiste. Nós estamos vivendo dias incríveis de Deus. Estamos vivendo dias em que o mundo precisa saber que Deus é Deus. E Deus quer usar você para esse grande destino. E o que é que você está fazendo? A grande pergunta dessa noite é: você quer ser lançado no seu grande destino? Você quer abraçar esse destino nessa noite? Porque essa é a pergunta de Deus para você nessa noite. Para de dizer desculpas. Para de usar a dor como desculpa. A dor é real, mas a dor tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Chegou a hora da igreja se levantar. Chegou a hora de você, cada pessoa que está sentada aqui nesse banco, abraçar o seu destino. Quero lhe dar uns minutinhos de você falar com Deus. Feche os seus olhos. E fale com Deus sobre aquilo que você escutou nessa noite. Diga para Deus se você está disposto a, junto com Ele, abraçar esse grande destino que Ele colocou diante de você. Sheila, eu ainda não sei meu destino, então ande com Deus. Diga a Ele: nessa noite eu me comprometo a andar com o Senhor. Porque eu ouvi dizer que se eu andar com o Senhor, meu destino vai ficar cada vez mais claro para mim. Tome uma decisão. Fale com Deus. Ele está aqui nesse lugar.